ver se eu tento aqui repetir o que eu falei. E hoje nós vamos falar a respeito do perigo das riquezas. Eu não sei se saiu isso no primeiro... Agora já... No comecinho aqui eu falei a respeito do perigo das riquezas. Né? Que o diabo, o nosso adversário, ele sabe muito bem o que é o desejo. O que o homem anseia tanto no mundo, nessa vida? O homem anseia por dinheiro, por riqueza, quer ser sempre o mais poderoso. Você vê que a Bíblia ela nos prova que grandes homens, né, da fé, Abraão, Isaac, Jacó, foram muito prósperos. Mas eles passaram por muitas lutas, irmãos. Mas você vê que esses homens que foram tão prósperos, que tiveram até contato com reis, né, com reis daquela época, faraós, né, reis do Egito, reis de outras terras, e eles foram muito abençoados pela parte de Deus. Né? Mas eles, irmãos, eles não perderam a fé, porque eles passaram por muitas lutas, muitas perseguições, passaram por muitas dificuldades, mas eles não abandonaram a fé dele. E muitas das vezes a pessoa quer o dinheiro, mas não quer o dono, quer a riqueza, mas não quer o dono da riqueza. Né? E isso acontece demasiadamente. Né? E as pessoas acham que é fácil. Né? E o diabo, voltando aqui no contexto do que eu estava falando, Jesus, o diabo, ele sabe muito bem. Jesus ofereceu para o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Quando ele saiu do batismo, ele foi para o deserto, passou ali 40 dias e 40 noites. No finalzinho do jejum, aquele processo todo do jejum, o diabo se materializou na frente de Jesus. E ele, tentando Jesus, começou a tentar Jesus a respeito do alimento, né, do pão. Ele duvidando, falando: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, mande com que essas pedras se tornem pães. Porque ele sabia que onde o homem está fraco é onde ele vai atacar. Jesus repreendeu Satanás. Mas ele não desistiu. E o próprio Satanás mandou que Jesus subisse no pináculo do templo. E no pináculo do templo ele falou para Jesus: se lance daqui, porque a palavra, olha só como que o diabo conhece a palavra de Deus, porque na palavra diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te livrar e te guardar de todo mal. E mais uma vez Jesus repreendeu a Satanás. E o diabo ele não desistiu, irmãos. Você vê que como é que o diabo ele faz? Ele não desiste. E mais uma vez o diabo a Bíblia fala que o diabo levou ao Senhor Jesus no alto monte. E nesse alto monte, ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra, todos os reinos do mundo daquela época. E no qual eu acredito que é esse mundo que nós conhecemos, né, que naquela época era todos os prazeres que você imagina, ou naquela época também já tinha da forma que hoje nós estamos vendo, ou talvez até pior, não sei, né? E ele ofereceu a Jesus e também todas as riquezas, todas as maravilhas no qual chama a atenção do homem. Ele falou para Jesus: irmãos, compreenda isso: se prostrado me adorares, todos esses reinos, todas essas riquezas te darei, mas é necessário você se prostrar. E eu estava aqui falando, irmão, no comecinho, que o diabo, ele sabe muito bem onde está o coração do homem. Sabe que o homem busca as riquezas desse mundo. Sabe que o homem busca a prosperidade desse mundo. E o Jesus, mais uma vez, repreendeu Satanás e ele saiu. E muitas das vezes, irmão, a pessoa se prostra a Satanás por muito menos do que todas as riquezas do mundo. Vocês estão vendo aí, né, muitos artistas, muitas pessoas famosas, do nada essas pessoas aparecem ricas, alguma coisa estranha tem. Você percebe, irmãos, que são pessoas que não querem nada com Deus. Então hoje nós vamos aprender, a palavra de Deus vai nos ensinar, para que nós venhamos nos libertar dessa matrix, né, desse mundo sujo no qual o diabo tem dominado e tem levado centenas, dezenas e milhares de pessoas para o inferno. Tudo debaixo das escrituras sagradas, da palavra de Deus. E o Senhor, ele vai nos ensinar para que nós estejamos capacitados, preparados. Quando virem essas tentações, nós não venhamos cair. Amém, irmãos? Eu quero que os irmãos abram, por favor, as suas Bíblias, lá no Dr. Lucas, capítulo 12. A oração já foi feita, tá, irmão? É que nós estávamos
a live tinha caído, tá? A oração já foi feita, mas no finalzinho estaremos fazendo a oração com um copo com água. Amém? Não esquece, pega o copo com água, tá? Também se você puder colocar, você está desempregado, também usa a tua fé. Coloca aí, vamos orar por todos os pedidos, pela pessoa que está de repente desempregada, tá bom? Pela sua casa, vamos fazer a oração da fé. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai abençoar a tua vida. Mas procuro entender uma coisa, irmãos. Jesus, ele não é mágico. Para as coisas acontecerem em nossas vidas, é necessário nós também fazermos a nossa parte. Para que quando nós orarmos ao Senhor, venha a providência, irmãos. E às vezes essa providência não é na hora que a gente quer, mas é na hora de Deus, é no momento que Ele acha que vai te dar. Porque se você se tornou filho de Deus, não simpatizante, mas filho de Deus, se você está amarrado isso aí, em nome de Jesus. Então, irmãos, se você se diz servo de Deus, então agora você tem que fazer a vontade do seu Senhor. Se você é servo, então você agora vai fazer a vontade do seu Senhor. Não um mero empregado, não. Você é servo. Você agora é filho. Então, se o filho verdadeiro, ele obedece ao seu pai. Amém? Som. Amém. Mateus 12. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus 12, a partir do capítulo 16, por favor. Aqui vai falar, irmãos, de uma pessoa, a Bíblia diz que é a parábola do rico insensato. Mostra que alguém acumulou riquezas, mas negligenciou o mais importante, a sua alma. Vamos lá, todos acharam? 12:16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Cheio de orgulho, cheio de arrogância, não tenho onde eu recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Meu irmão, minha irmã, como tem acontecido isso? Sim ou não? As pessoas acumulam tesouro para ela, as coisas desse mundo. Como isso é sério? Você vê que o Senhor Jesus, o próprio Jesus, contou essa parábola. E ele contando esta parábola, ele chamou a atenção das pessoas que estavam à sua volta do perigo de você negligenciar a sua alma, que é o maior valor que o maior tesouro que nós temos, irmãos, é a nossa alma. Na quinta-feira passada nós falamos aqui também de alma, né? Lembra, missionário? Nós falamos aqui de alma, né? E o nosso corpo, ele depende da nossa alma para viver. Mas a alma não depende do corpo, não, irmãos. Sabe por quê? Porque o corpo vai perecer um dia. O corpo, ele vai embora, ele vai perecer, ele vai ser consumido, vai virar pó. Mas a alma, irmãos, ela é viva, ela vai continuar vivendo. Ela é eterna. E o grande julgamento naquele grande dia vai ser para a alma, não vai ser pelo corpo. Mas aqueles que verdadeiramente creem e viveram conforme a vontade do Senhor, vai ter um corpo, agora um corpo justamente com aquela alma mesmo, um corpo transformado. Corpo como é Jesus. Seremos iguais a Ele. E a morte não vai poder mais nos tocar. O diabo, ele não vai poder nos acusar mais. Amém? Então, o mais importante, o maior tesouro que nós temos é a nossa alma. E o mundo
ao ponto que está chegando ao mundo é esse, que as pessoas querem o quê? Investir. Compreenda aqui uma coisa, irmãos, nós vamos chegar lá, mas olha, compreenda aqui uma coisa. Você ter dinheiro, você ter riqueza, não é pecado. Mas você se deixando dominar pelo dinheiro e pelas riquezas, você está pecando contra Deus. É um pecado tão sério que você não está investindo nas coisas de Deus. Você não está investindo na sua própria alma, na sua própria vida, irmãos. Você está preocupado o quê? Se arregalar, se encher neste mundo, guardar em segredos, quer dizer, guardar no banco e ficar despreocupado. Agora eu vou curtir, eu vou para Angra, né? Eu vou para as ilhas paradisíacas, eu vou curtir, eu vou lá para o Caribe. E a tua alma, como é que está? Jesus está fazendo essa pergunta a você. Assim como fez esse homem sensato. E naquela noite, aquele homem sonhou, e Deus perguntou a ele, louco, chamou ele de louco, irmãos. O que tu tens feito com a tua alma? O que tu tens preparado para a tua alma? Já pediram, estão pedindo a tua alma. Quem que está pedindo? O diabo. Porque ele com tanto dinheiro, com tanta riqueza, não estava nem preocupado de ajudar o próximo, de procurar nem que seja pelo menos doar, né, uma parte para aquelas pessoas tão necessitadas. Irmãos, quantos milionários que muito bem nós sabemos do que eu estou falando, estão aí, não estão nem preocupados, a fome invadindo diversos países, né, a podridão está invadindo diversos países. E quantos homens são milionários, são bilionários, né? São trilionários e não querem que as pessoas estejam bem. Essas pessoas estão condenadas, irmãos. E você também quer ir para esse caminho? E o Senhor Jesus está nos orientando esta noite para que nós não venhamos nos apegar ao dinheiro, à riqueza. Quer investir, invista, mas invista principalmente no reino dos céus. Invista principalmente nas coisas de Deus, senão você vai perecer. Você não sabe o dia da tua morte, você não sabe nem sequer o dia de amanhã. E o Senhor, Ele é o dono da vida, só Ele pode nos dar vida e vida em abundância, que é a vida eterna. Amém, irmãos? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10, eu gostaria de ler com os irmãos, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 7, por favor. Todos acharam? 1 Timóteo 6, a partir do versículo 7 até o 10. No título aqui da minha Bíblia está assim, o amor ao dinheiro. Algumas Bíblias devem estar assim, o amor a riquezas ou algo semelhante. Diz assim, irmãos, outras versões no caso. Portanto, olha isso. Portanto, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha isso, irmãos. Se transpassar é o quê? Muitas pessoas são milionárias, são riquíssimas. Tem condições de pagar médicos caríssimos, mas está doente. É algo incurável que está na alma, na carne dela. É tão incurável que nem ela, nem os médicos, né, conseguem entender que doença, que praga é essa que esse homem tem, que essa mulher tem. Porque o tesouro dele está preso o quê? Às riquezas, o orgulho, a soberba. Quantas pessoas são tão cheias de orgulho, tão cheias de soberba, tão cheias de si, né, que ficam doentes. Meu Deus, eu não duvido se você não conhece pessoas assim. Não estou aqui para acusar ninguém, mas isso é um fato, irmãos.
Porque a pessoa não se arrepende, ela sabe que está cometendo coisas erradas, ela sabe que está fazendo errado as coisas, mas ela continua soberba, ela continua cheia de si. O negócio dela é dinheiro, o negócio dela é tesouro, é riquezas. Ela está acumulando tesouros para ela mesma. Mas o maior tesouro, ela está tão cega, o dinheiro cegou tanto essa pessoa, que ela não está nem preocupada com a vida dela depois da morte. Por isso que lá em Lucas, quando nós lemos, o próprio Senhor, Deus falou para aquele homem: louco, o que você tem feito com a tua alma? O que você tem alimentado? Qual o tesouro que você tem guardado a tua alma? Já pediram a tua alma, já, ó. O diabo pediu a alma daquele homem, ele morreu, ele foi para o inferno. E hoje o Senhor Jesus está falando: o que você tem guardado, o que você tem reservado, o que você tem procurado guardar, qual é o seu talento que você tem separado para naquele grande dia, quando nós estivermos no julgamento. Ou até muitos agora estão em tormentos, irmãos, estão passando por tormento, lançado no Hades, lançado naquele lugar de tormento, porque negligenciaram a presença de Deus, negligenciaram a palavra de Deus, negligenciaram guardar, buscar a presença de Deus durante a vida no qual estava em carne. Amém? Então, irmãos, o problema não é ter dinheiro, mas permitir que ele tome o lugar de Deus em nosso coração. A busca desenfreada por riqueza pode desviar a nossa fé e nos levar ao quê? A destruição. É ou não é? Sim ou não? Quem conhece pessoas assim? Eu conheço. Eu conheço várias pessoas que são assim. Muitas pessoas. Como nós conhecemos, ainda mais hoje em dia com a internet, né? Com tantas coisas que nós vemos pela internet. Engraçado, irmãos, que você percebe que Deus é tão maravilhoso que naquela época, 2000 anos atrás, mais ou menos, Jesus pregava essas coisas, os apóstolos, né? Aqui, nós estamos falando aqui, Paulo falando para Timóteo. Você vê que nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje em dia. Você vê que eram apóstolos, discípulos que iam de países para outros países para pregar a palavra de Deus, porque Deus não queria que ninguém se perdesse. Hoje nós temos a internet, nós temos focalizado tudo isso que a palavra de Deus tem nos falado, tem se materializado essa realidade debaixo dos nossos olhos, e mesmo assim a pessoa não se converte. Mesmo assim a pessoa prefere viver no mundo. Perceberam isso? Mesmo assim a pessoa, vendo que isso está acontecendo, duvidam. Mesmo assim, a pessoa vendo tudo isso que está acontecendo, isso não tem nada a ver. Comigo não vai acontecer isso. Olha aí. Olha o espírito de soberba, de orgulho. Aí você já está sendo encaminhado por você mesmo para o inferno. Mas quando a pessoa se humilha: Senhor, eu sou pecador, eu não sou merecedor da tua graça. Irmãos, ninguém é. Eu, pastor, que estou aqui pregando, Deus está me usando para pregar, eu não sou merecedor, irmãos. Não é pelo que eu estou fazendo que eu vou ser salvo. É pela graça de Deus que foi derramada pela morte do Cordeiro de Deus. Enquanto você não compreender isso, não é porque nós estamos na igreja, estamos aqui lutando, estamos perseverando, estamos aqui batalhando, o inferno aqui, né? Com tantas lutas, com tantas perseguições, não é por causa disso que você é salvo, mas é pela graça de Deus. É porque o próprio Deus se fez carne, irmãos, e ele assumiu todo o pecado, assumiu toda a dívida que nós temos, toda a humanidade. Você sabia que todos nós, quando nascemos, então um bebezinho que nasce, ele já nasce com dívida? Não estou falando da terra, não. Estou falando da dívida espiritual. Aí cabe a nós, pais, ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. Sabe por quê? Porque é pela graça que seremos salvos, pela graça do nosso Senhor, por expiação do sangue que foi aceito por Deus quando Jesus morreu naquela cruz. Mas ele ressuscitou e está vivo aqui nesta noite para trazer a palavra de libertação, de força, de saúde para a tua vida. Mas para isso é necessário você confessar o nome dele, não só com a boca, mas com os seus atos, com o seu caminhar, com o seu andar, com o seu agir, com a sua justiça. Somente em ele, irmão, minha irmã, só nele. Justiça só em Jesus.
Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Lá em Lucas, vamos voltar lá em Lucas 12, 15, lá no mesmo versículo. Lucas 12, lá no versículo 15. Mas, e disse-lhe assim, ó, Jesus, ó, no mesmo contexto aqui, no contexto do texto que nós lemos do versículo 16, no versículo 15 diz assim, ó, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Perceberam isso? Não adianta você ser rico, milionário, não adianta se você ser trilionário, irmãos. Não vai adiantar nada. Não consiste naquilo que você tem, não. A vida de cada um, de qualquer pessoa que seja, não consiste nos seus bens materiais. O maior tesouro é estar em Cristo. E as pessoas dão mais importância aos tesouros do mundo. Ah, eu conquistei, eu trabalhei a minha vida toda, agora eu tenho direito. Irmãos, vou dizer uma coisa para você aqui. Você não tem direito a nada, nem da vida você tem. Só em Cristo Jesus, porque Ele padeceu por cada um de nós. Ele entregou a vida dele naquela cruz do Calvário, para que nós hoje tivéssemos vida, e você fica aí arrotando, que você agora tem que curtir a sua vida. O que você fez? O que você tem feito para com Deus? O que você tem feito para ajudar o necessitado? O que você tem feito? Pense nisso, irmãos, porque senão de repente esta noite vão pedir a tua alma e o que você tem guardado para Deus. Amém? A verdadeira riqueza está em Cristo. Mateus capítulo 6, no versículo 20. Vamos voltar um pouquinho, irmãos, por favor. Mateus 6, versículo 20. Aleluia, irmãos. Olha só. Vamos ler o versículo 19, por favor. Todos acharam? Todos acharam? Diz assim, ó, sobre as riquezas. Não ajunteis tesouro na terra, onde o quê? A traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aqui o próprio Jesus está ensinando as pessoas. Porque você vê que naquela época, irmãos, como tinham roubadores, pessoas mentirosas, se diziam homens de Deus, né? Escribas religiosos, ali se diziam homens de Deus. E Jesus chamou a atenção dele. Se você for ler, no contexto de tudo isso aí, vai falar da candeia do corpo. Porque a candeia é o quê? Uma lamparina naquela época, eu estou dizendo assim, né? Supor, aqui é a candeia, aquela ideia. Nós temos que ser luz. Nós temos que dar exemplo. Lugar para poder clarear, iluminar toda a casa. Porque senão, meu irmão, minha irmã, você vai se tornar trevas. E não é na riqueza que você tem que você vai se tornar luz. A não ser que aquela riqueza você está compartilhando, ajudando. Eu não estou aqui, irmãos, fazendo, preparando, de repente já vem esse pastor preparando para pedir oferta. Nada disso, irmãos. Eu estou falando que você se preparar para você guardar a tua alma, senão você vai ser lançado junto com a tua alma no inferno e vai perder a tua salvação. É isso que eu estou falando. Não pense, você não deixa Satanás encher a tua mente, a tua cabeça, não. Porque senão você vai para o inferno. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Devemos investir no reino de Deus, vivendo para a sua glória e ajudando os necessitados, né, meu irmão? O maior tesouro que podemos ter é Cristo e a vida eterna com Ele. Então, irmãos, analise uma coisa aqui, ó. Examine o seu coração. Alguma área onde o dinheiro tem dominado suas preocupações? Olha isso. Como isso é terrível. Pratique o contentamento. Tem pessoas, irmãos, pelo amor de Deus, que tem até condições de fazer, mas não tem contentamento. Sabia que isso é uma doença?
Ela não se contenta com nada. Quanto mais ela tem, mais ela quer. Mais ela tem, mais ela quer. Ainda tem inveja ainda do vizinho, ou seja lá de quem for. Porque tem um ditado que diz, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? E a pessoa, ela sempre quer mais. Ah, vê o cara com o carro, eu quero o carro igual ao dele. E não tem contentamento, não se contenta com nada. Olha que perigo. Se contente. Agradeça a Deus pelo que você já tem. Use seus recursos para abençoar outros e glorificar a Deus. Eu estava vendo um pastor essa semana falar em relação a isso, que muitas das vezes a pessoa fala assim, vamos supor, você vem para uma igreja, ou então você dá uma doação, né, para um centro de recuperação, que isso é muito, muito importante, e fala assim, lá, eu dei o meu dízimo, eu dei a minha oferta, eu dei o meu dinheiro lá naquele centro de recuperação, seja de qual for, eu doei aquilo ali para um hospital tal. Irmãos, preste atenção numa coisa, não deixa de ser ignorante. Se você deu, não é mais teu. Se você doou, não é mais teu. Então não fala, se você falando isso, você está pecando contra Deus. Se você se propôs a doar, então já não é mais teu. Tem que ser do coração. Eu dei. Você deu o quê, irmão? Você não está doando. É de coração. Não é seu dinheiro, mas você doou para aquela pessoa. Não fique apegado naquilo que você doou, naquilo que você deu, naquilo que você abençoou um necessitado ou alguma pessoa que de repente estava precisando. E Deus vai te abençoar. Glorifica o nome do Senhor pelo aquilo que você tem. Tem pessoas que a vida dela é reclamar. Tem pessoas que a vida dela é andando pelos cantos e murmurando, é reclamando de tudo. Nunca se contenta com nada. Nunca se contenta com nada. São pessoas doentes. São pessoas vazias. São pessoas contaminadas com as riquezas desse mundo. E às vezes a pessoa, irmãos, por incrível que pareça, tem pessoas que nem são ricas, né? Mas elas são arrogantes, são orgulhosas, não se contenta com nada. Ela procura tudo para ela, sempre por ela, sempre reclamando de tudo, é sempre as coisas para ela, se vitima de tudo. Irmãos, cuidado da avareza. Cuidado, irmão, vai te levar para o inferno se você é assim. Vigia nessa terra. Amém? Irmãos, é aqui, para encerrarmos, João, Evangelho de João, capítulo 10. Muitos pregadores, até teólogos, pregam isso aí a respeito do homem, mas aqui, irmãos, não está falando do homem, não. Pode até estar significando para o homem, naquele momento da pregação, mas aqui está falando verdadeiramente do diabo. Olha isso, versículo 10 agora, O ladrão, aqui, nesse versículo aqui, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus fala o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham com o quê? A abundância, irmãos. A pessoa, você quer ser próspero financeiramente? Tem pastores que pregam assim. Você quer ter a vida com abundância, com riquezas, com o carro do ano, com a casa na beira da praia? Não é nada disso, irmãos. Vida, está falando de vida, não está falando de dinheiro. Vida em abundância é o quê? Não vai ter mais fim. É uma vida eterna. É uma vida com Jesus. Porque lá no versículo 9, ele vai falar o quê? Ele é o quê? Eu sou a porta. Ele está se identificando como a porta. Você não quer ter vida em abundância? Então você tem que entrar por essa porta. Porque é nessa porta que você vai encontrar a vida com abundância. Não é uma vida que as pessoas pregam. Eu sei que tem muitos pregadores que pregam que é riquezas dessa terra. Não, irmãos. O Evangelho veio para nós, para que nós venhamos aprender a como vamos agora herdar o reino dos céus em Cristo Jesus. Não é nesse mundo, não é nessa terra. A Bíblia fala que haverá novos céus e o quê? Nova terra. Mas isso é depois do juízo, irmãos. Depois do juízo, vai vir o juízo ainda. Jesus, compreenda uma coisa, Jesus veio como o quê? Como cordeiro. Agora ele vai vir como leão. Vai vir como juiz. Ele vai vir para julgar.
E ponto final. E o momento de defesa que nós temos é agora, é estarmos firmes na presença de Deus, porque se não for assim, você será condenado. Se não for assim, a pessoa é condenada, irmãos. Ele está falando, eu sou a porta. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando a cada um de nós. Mas a cada dia que passa, o Senhor Jesus falando que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá no tabernáculo, irmãos, quando eles faziam o tabernáculo no deserto, ali representava Jesus. Vocês sabiam disso? Procuram pesquisar. Porque tinha 3 fases. O primeiro era o que? O caminho, onde eles faziam o sacrifício do povo. Né? O caminho. A verdade, onde era o quê? Onde o sacerdote podia ir. E a vida era onde estava a cortina, né? A cortina foi rasgada. O véu foi rasgado. O véu, né, que tinha no templo. Esse véu, meu irmão, ali era a vida. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque o véu foi o quê? Rasgado. Então nós vamos agora por quem? Por Jesus, porque Ele mesmo declarou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o véu foi rasgado do alto para baixo. Então é Jesus que vai nos levar diante do Pai. Então, meu irmão, essa é a verdade. Compreenda isso. Enquanto você não compreender, você vai ficar preso às coisas desse mundo. Você vai ficar se escravizando cada dia mais nas coisas desse mundo, nas riquezas que esse mundo oferece. E por isso muitos estão se contaminando, morrendo por causa das riquezas desse mundo. A maior riqueza só tem um que pode nos dar, que é Jesus. Ele não é os caminhos que Jesus... Não, Ele é o único caminho, irmãos. Ah, pastor, mas existem muitas religiões. Você sabe o significado de religião, essa palavra religião? Sabe? De repente você está falando essa bobagem aí. Procura, pesquisa aí. O que significa religião? Religare. Religar o homem a Deus. Nem a deuses, não. E para você se ligar a Deus só através do caminho que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então só através de Jesus, que se não for assim, você vai padecer com as suas riquezas, você vai padecer com os seus celeiros cheios, lotados, você vai padecer, porque a sua alma já está sendo pedida, já está sendo cirandada pelo diabo, e você está aí padecendo, achando que você está no bem bom, você está no bem mal. Isso sim, essa aqui é a realidade. Amém, irmãos? Eu vou repetir aqui lá em Lucas capítulo 12. No versículo 22, que diz assim, para encerrarmos. Todos acharam? Olha aqui, o versículo 12, no versículo 22 diz assim, ó. As preocupações da vida. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos, ou seja, preocupados pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. Jesus está perguntando. E qual de vós, sendo ansioso, olha isso, irmãos, que perigo da ansiedade, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Aí vai falar aqui dos lírios. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham e nem fiam.
Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, o homem mais rico do mundo, irmãos, o homem mais rico do mundo, se vestiu como um deles. Amém? Agora lá no versículo 31, daí mesmo, ó, diz assim, ó, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É promessa de Deus, irmãos. Às vezes a pessoa fica tão preocupada, tão com os problemas que vem afrontando as pessoas. Senhor Jesus sabe disso, irmãos. Ele sabe das coisas que nós passamos, porque ele passou por diversas aflições, por isso que ele vem em carne, para que nenhum dia ninguém possa falar, Senhor, apontar lá, Senhor, o Senhor está me condenando, por quê? Porque o Senhor não passou por aquilo que eu passei. Jesus passou por tudo e muito mais do que nós passamos. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi perseguido. Amaldiçoaram a Jesus. Apanhou, chicotearam o nosso Pai, nosso Jesus, bateram nele, xingaram ele, cuspiram nele, crucificaram, cravaram ele numa cruz. Sabe por quê? Por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, por amor à humanidade. E você fica perdendo tempo com as coisas desse mundo, com as riquezas que esse mundo tem. Não perca tempo com essas coisas não, irmãos. Amém, você quer trabalhar, você quer prosperar, amém, glória a Deus, que Deus venha te abençoar rica e abundantemente. Mas a mensagem é, não se apegue às coisas materiais, não se apegue às riquezas, não dê prioridade ao dinheiro, não dê prioridade à riqueza. Busca simplesmente, trabalha, que é necessário, mas cuidado também, você tem que ter cuidado com o seu comportamento diante das bênçãos materiais que de repente o Senhor está te dando. Você pode ficar tão ansioso, tão ansiosa que você vai ficar doente. Você vai se achar melhor do que os outros. Cuidado, irmãos. Cuidado com isso. Isso é um perigo. Você pode estar sendo ceifado neste momento. E o Senhor Jesus está dando oportunidade para você, dizendo, eu sou a porta. Se você bater a porta, eu vou abrir e vou te receber como meu filho. Mas para isso, você tem que fazer o quê? Rejeitar. Você tem que agora rejeitar as coisas do mundo. Não é pegar suas riquezas e jogar de avanço, né? Distribuindo desse jeito não, irmãos. Porque senão você também é amaldiçoado. Você tem que pensar naquilo que Deus te abençoando para abençoar outras pessoas. Não se apegar, mas abençoar aqueles que necessitam. Começando pela tua família, pela tua casa. Aleluia. Glória a Deus. E para terminar, irmãos, o perigo do amor ao dinheiro, o perigo do amor à riqueza, o perigo. Como é perigoso você ter amor pelas riquezas, você ter amor pelo dinheiro. Tem gente que dorme até com o dinheiro, cheira o dinheiro, fica cheirando o dinheiro. Sim ou não? É verdade. Fica cheirando, quando pega no caixa eletrônico, fica cheirando o dinheiro. O amor que essa pessoa tem ao dinheiro, irmãos. É verdade ou não é? Aí pega uma doença ali, uma bactéria, entra pelo nariz dela, pela boca, pelo ouvido, pronto, morreu. E o que você tem depositado? O que você tem guardado para Deus? Não vai adiantar mais. Então, meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra esta noite. Não se prenda às coisas desse mundo. Se lance nos braços do Senhor. Se lance, cuidado com as férias que de repente você está tomando, crente. Estou precisando descansar. Cuidado com as férias. É pecado não, mas cuidado, que ali pode ser um passo para você pecar. Cuidado, irmão, vigia. A Bíblia diz assim, o Jesus fala, vigiai e o quê?
e orai. Ele não fala orai e vigiai, ele fala vigiai e orai, para que não caias em tentação. Vigia, irmãos, não dá mole, não dá mole por calça apertada, né? Como diz um irmão nosso aí, né? Tem um canal, né? Cuidado, não dá mole, irmãos. Entrega a tua vida para Jesus, de corpo e alma. Corra para os braços do Senhor. Só Ele tem um lugar reservado para você e para aqueles que você ama. Um átrio, um lugar espaçoso para que você venha curtir a sua verdadeira vida que é em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer oração, irmãos, com um copo com água. Eu peço a você, irmãos, que você faça o seu comentário, tá? Você venha... Pega para mim, por favor. Você venha compartilhar também este vídeo, tá? Para que outras pessoas também venham ser edificadas. Irmãos, é uma coisa impressionante aqui na nossa igreja. Impressionante. Você vê que pessoas passam aqui, nós não temos a porta de vida, a porta da igreja fica aberta, né? Aqui é a porta que o Senhor Jesus, a porta está aí. E as pessoas param ali na frente, olham, mas não entram. Você vê que cada dia que passa, as pessoas, em vez de se lançarem aos braços do Senhor, querem mais se distanciar. E a porta é essa aí. A porta é a da igreja. Eu não tenho vergonha de falar, não. Sabe por quê, irmão? Não estou falando isso aqui para querer envergonhar ninguém. Não, muito pelo contrário, para a pessoa se tocar. Porque não tem outro caminho, irmãos. Não tem. Muitas das vezes, irmãos, eu sou chato nesse ponto, sou mesmo. Mas é um chato para o bem, não um chato para o mal. Às vezes, se a pessoa, né, quando vem para a igreja, a pessoa quando vem para a igreja, quer vir para a igreja, se atrasa para se arrumar, se maquia, marca um shopping, acorda cedo, acorda de madrugada, vai para a praia, acorda cedo, se arruma. Agora, quando é para ir para a igreja, meu Deus do céu, irmãos, é ou não é? Sim ou não? É verdade, irmão. É verdade, irmãos. Isso é um fato. Se posicione, tome uma posição. Pode ser a distância que for. A pessoa vai. Ih, tem um pagode na casa de fulano, me convidou. Meu Deus. Vai a família, convida os vizinhos ainda. Vai um montão de penetra. Agora para a igreja, meu Deus. A igreja é um lugar de bênção, né? Um lugar de ensinamento, um lugar da glória de Deus. E as pessoas procuram mais mundo, as coisas do inferno. É assim ou não é assim? É assim, irmãos. É assim, desse jeito. Vou ficar de pé. Peço que o Senhor, irmãos, venha dar entendimento de tudo aquilo que foi falado aqui. Não para ofender, mas para guardar a tua alma. Para que você venha despertar para essa realidade que estamos vivendo. Amém, irmãos? Se estenda suas mãos para cá, soberano e eterno Deus. Oramos a Ti, ó Pai, por todas as pessoas, os nomes que estão aqui nesse livro, nesse caderno, Senhor, de oração. São dezenas de nomes, Pai, que estão aqui. Eu não conheço, Pai, algumas pessoas aqui eu conheço, mas eu estou falando, não conheço aqui, Pai, no mais profundo do coração. O Senhor sabe, ó Pai, o Senhor sonda o nosso coração, a nossa mente, a nossa medula, Pai. O Senhor sonda, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, Pai. Então a Ti, Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas, no qual até o meu nome também está incluído aqui da minha família, Pai. Ó Deus amado, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, essa pessoa que fortalece, Senhor, eu te peço por cada uma delas. Tem pessoas aqui, Pai, que já perderam até familiares. Eu te peço por cada uma dessas famílias, para que o Senhor venha dar fortalecimento, trazer contentamento para essas pessoas, para que ela não venha perder a fé, mas muito pelo contrário, que ela venha se fortalecer mais em Ti, Senhor. Por isso eu oro por cada uma delas. Oro ao Senhor, meu Pai, por todos que estão nos assistindo. Oro ao Senhor, Pai querido, amado, pelo Ministério Viver, pelos nossos vizinhos aqui da direita, da esquerda, de frente, de trás. Oro ao Senhor, meu Pai querido e amado, pelo Rio de Janeiro. E te peço, Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados e nos ensina cada dia mais, Senhor, nos apegarmos mais e mais em Ti, no nome de Jesus. Amém? Levante esse copo com água, você que está em casa também, faça o mesmo.
soberano e eterno Deus, consagramos, meu Pai, aproveitando a oportunidade, esta água que está nesse copo, nessa garrafa, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha derramar a tua unção, o teu bálsamo, Senhor, nas mínimas partículas que essa água contém, Senhor. E que quando nós bebermos desta água, Senhor, sejamos curados, sejamos libertos, sejamos fortalecidos, ó Pai. Deus amado, se alguém estiver com alguma doença, com alguma enfermidade, no qual os médicos, Senhor, até falaram que não tinha cura, que para os médicos não tem cura, mas o Senhor, Pai, é o médico dos médicos. Senhor, que o Senhor venha trazer a cura, meu Pai. Quando essa pessoa beber desta água, que ela venha ser lavada de dentro para fora, Senhor, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Ó Senhor, que ela venha dar testemunho, Senhor, da vitória que há em Ti, Jesus. Amém? Vamos beber desta água. Que benção, né? Irmãos, o Ministério Viver, nós não somos o dono da verdade, não, tá? Compreenda isso. Muito pelo contrário, nós somos os menores dos menores. Mas aqui nós pregamos o dono da verdade, que é Cristo Jesus. Nós pregamos aqui a verdade. Pedimos a você, irmãos, que você venha compartilhar esse vídeo, para que de repente alguma pessoa, né, está precisando de uma palavra. Não é só palavra, irmão, que às vezes a pessoa fala, Jesus te ama tanto, né? Não tem uns pastores aí, você é lindo, você é linda, você é maravilhosa, você é a estrelinha de Jesus, né? Olha, você confessando o nome dele, basta só isso, só que você já está abençoado, que você está abençoado. Nada disso, irmão, não vai nessa conversa, não. Cuidado que tem muitos pastores aí, muitos que se dizem aí servo do Deus Altíssimo, que são enviados por Satanás para tirar o teu foco. Se Jesus passou por tanta luta, por tanta dificuldade, porque ele carregou naquela cruz todos os nossos pecados, por que agora a gente agora tem que andar sobre as nuvens? Será que nós somos merecedores da graça de Deus? Pensa nisso. Quantos discípulos passaram por dificuldade, morreram até, mas não negaram a Cristo, né? Quantos no passado, no Antigo Testamento, passaram por provações, mas orando ao Senhor, perseverando no Senhor, e venceram, lutaram e venceram e ganharam, e testemunharam para as pessoas que estavam à tua volta. Reis, rainhas e tudo, viram que aqueles homens, aquelas mulheres, eram homens de Deus, que não negaram a sua fé. E quando você não nega a sua fé, irmãos, o diabo ele fica irado, então ele fica de tudo quanto é gente. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, fazendo de tudo para que um dia você venha cair. Então cuidado, não desanime, não desista. Está desanimado? Ore, vai para o teu quarto e ore ao Senhor, para o Senhor te dar força, para o Senhor te dar equilíbrio, irmãos. As lutas, perseveranças, as perseguições vão vir. A Bíblia de Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele fala isso? Porque ele passou por tudo isso, irmãos. Tudo isso Jesus passou. Então não acho que você é a florzinha, que você é a florzinha de Jesus, não, irmãos. Todos nós vamos passar por aflições. A mensagem é para nós. Todos nós vamos passar, mas temos que nos manter firmes. Aleluia, glória a Deus. Se contenta para aquilo que o Senhor tem dado à tua vida. Muitos estão no mundo, caíram literalmente falando, porque não deram ouvido à palavra do Senhor. Agora não tem força mais para voltar. Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra nesta noite. Se fortalece na palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia, começa a desfolhar. Antes de orar, com a Bíblia fechada, bota a sua mão assim, Senhor, fala comigo através da tua palavra e abre que o Senhor Jesus, ele vai te capacitar a ter entendimento daquilo que ele quer falar contigo, irmão. Faça isso, que você vai ver as coisas começarem agora a fluir, a você ter mais entendimento. Vai vir as lutas, mas você vai ter agora discernimento, sabendo que aquilo é o diabo, são setas, são dardos contra a tua vida. Tem que ter discernimento, espírito de discernimento, e só Deus pode nos dar. Amém? Glória a Deus. Domingo, irmãos, estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Sábado de manhã, às 10 da manhã, estaremos aqui no culto oh meu Deus,
consagração, né? Estamos aqui orando, não só por nós, nos consagrando, num momento separado, nos consagrando a Deus, também orando por todos, tá? E 10 da manhã até o meio-dia. E domingo estaremos aqui a partir das 18 horas e 30 minutos, estaremos aqui no culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Se você puder ajudar esse ministério, irmão, ajude, tá? Com suas ofertas, com seus dízimos, ajude, tá? Mas quando você for ajudar, ajuda de coração. Não faça nada de, eu vou ajudar. Não, ajuda de coração. Amém? E se você quiser vir fazer uma visita, pode vir fazer a visita, gente, aqui. Tem medo de entrar na cidade de Deus? Pode vir. No dia que você se propor a vir aqui, você vai ver que Deus vai te proteger, vai te livrar na tua ida, na tua vinda para cá, para o templo e na tua volta para casa. Nada de mal vai te acontecer. Amém, irmãos? Então fica com Deus, Deus te abençoe, você, a tua família, a tua casa, de forma grandiosa. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto abençoado, pela tua palavra. Senhor, nos leva para casa, nos livra de todo mal, nos livra da bala perdida do homem violento, das brigas, das contendas. Senhor, que a tua paz venha repousar na nossa casa, no nosso lar, e aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, Senhor, que a tua presença esteja em nós, Pai, e nós estejamos em ti, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos livra de todo mal, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva para casa. Também a todas as pessoas, famílias que estão nos assistindo, Senhor, traga a tua paz, a verdadeira paz que só há em ti, Senhor, livrando, guardando de todo mal. Livra o Rio de Janeiro, Pai, a cidade maravilhosa, das tempestades, Senhor. Livra-nos, Senhor, nos furacões, das ventanias, Senhor. Nos livra, Senhor, das enchentes, das tsunami. Pai, nos livra, Pai, de todo mal. Coloca anjos, Senhor, poderosos, livrando a cidade do Rio de Janeiro das tempestades, Senhor, no nome e em nome de Jesus. Porque o Senhor, meu Pai, tem um poder sobre os céus e sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua casa, sobre a tua família no qual você representa, e estejam também sobre todo Israel, que estão espalhados sobre toda a terra, e todos que creem digam amém. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmos 33, 12. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham uma boa noite. Um forte abraço.